Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Vit. E eu sei que eu tô sumida aqui do canal tem mais de mês, mas esse último mês eu estive muito ocupada, não conseguia gravar nada, não conseguia editar o vídeo que eu tinha gravado. Então eu acabei sumindo, mas nos últimos dias eu postei bastante coisa aqui na comunidade do canal. Quem acompanha e tá de olho sabe. Gravei 3 tutoriais novos aqui pro canal essa semana. E vou postar eles em sequência, um no outro, assim, com pausas de 2, 3 dias, para eu ir editando os vídeos. E hoje vamos começar com o tutorial de um dos mais pedidos aqui do canal, que eu tava muito ansiosa para fazer, que é o nosso emo favorito. Olha só a carinha dele. Vê se pode uma coisinha desse tamanho, cheio de raiva e ódio. Mas ele é muito bonitinho, olha o cabelinho dele, todo arrepiadinho na parte de trás. E ele ficou muito, muito fofinho. Ele tem seus 9, 10 centímetros. Vou deixar o vídeo que eu tô medindo ele passando aí na tela pra vocês verem. E ele ficou muito fofinho, muito pitico. E nos últimos dias também gravei a Sakura, porque também é uma das mais pedidas aqui do canal. E assim vamos completar nosso time 7, porque a gente já tem o Naruto e o Kakashi aqui no canal, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição a playlist, para caso você não tenha visto ainda. Lá tem todos os vídeos de Naruto que eu já gravei aqui pro canal, tá? E os novos eu vou adicionando na playlist também. E se você tem algum personagem que você queira que eu traga aqui pro canal nesse formato mini, comenta aqui pra mim, tá? Que eu vou anotando todas as sugestões e com o tempo eu vou trazendo. Aqui na descrição também eu vou deixar a lista de materiais com todos os materiais que eu usei nele e também a lista de pontos, tá? Com a tabela de pontos tanto em inglês quanto em português. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreve, é de graça, é só apertar o botãozinho aqui de se inscrever. Deixa aquele like que me ajuda muito, ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para outras pessoas que também possam gostar do vídeo, tá? Ativa o sininho para você não perder nada, porque agora eu vou voltar ativa novamente, vou postar vídeo aqui toda semana, eu espero. Mas é isso, tá? Eu vou tentar manter a frequência de postar um vídeo por semana, mas agora nessa meu retorno ao canal, pretendo postar uma semana assim com mais vídeos, tá? Pra recuperar o tempo que a gente perdeu desse mês que eu não postei nada. Então eu já gravei bastante coisa, tem 4 tutoriais novos pra postar aqui no canal. Então, ativa o sininho para você não perder nada, porque vai sair coisas novas aqui muito em breve. E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na tela as redes sociais e também na descrição, tá? É só você clicar e lá me seguir. Também é de graça e você acompanha todos os meus conteúdos. É isso, fiquem com o vídeo. Vamos começar com fio preto, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora vamos fechar o anel e na segunda e terceira carreira nós vamos repetir esses 6 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Então serão 2 carreiras retas. E assim que você fizer ali o primeiro ponto da segunda carreira, já coloca o marcador para você não se perder. Terminando aqui a terceira carreira, vou cortar o fio ali pra gente trocar de cor e vou cortar aquele fiozinho também que tá vindo do anel. Agora a gente vai trocar pro azul marinho. Parece que eu não tô trocando pra nenhuma cor, porque elas são bem escuras, mas eu troquei pro azul marinho, tá? Ele é um pouquinho mais claro que o preto. E aqui na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos no final dessa carreira. E ali eu já vou arrematando junto os fios da troca de cor, tá? Então, eu trocando ali, arrematando. E agora, eu vou cortar o fiozinho ali da troca que eu já arrematei e colocar o restante pra dentro. E agora, nas carreiras 5 e 6, nós vamos repetir esses 9 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Lembrando que quando você terminar uma perna, você deve cortar o fio e depois fazer outra perna exatamente igual. Na segunda perna, a gente não vai cortar o fio, tá bom? Porque a gente vai continuar o corpo.
E agora, depois de terminar a segunda perna, a gente vai emendar as duas pernas, tá? E vamos emendar ali em qualquer ponto, fazendo um ponto baixo. E agora, como cada perninha tem 9 pontos, a gente vai fazer 9 pontos ao redor de cada perninha. E vamos ficar com 18 pontos no final, unindo as duas pernas. Depois de terminar a carreira 7, a carreira de união, a gente vai cortar o excesso do fiozinho que sobrou ali e colocar pra dentro. E agora, nas carreiras 8 e 9, a gente vai fazer 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão duas carreiras retas. Agora que a gente já terminou a carreira 9, vamos continuar aqui com o fio azul e vamos fazer mais 9 pontos, apenas pra gente conseguir fazer a troca de cor na parte de trás do corpinho, tá? Porque quando a gente emenda, ele fica aqui na parte da frente do corpo. Então, vamos caminhar 9 pontos e esses pontos não vão contar como carreira nem nada, tá? Vão ser apenas pra trocar de cor. Agora sim, a gente vai cortar o fio e vamos trocar para o fio cinza. E agora, a partir do primeiro ponto em cinza, a gente vai começar a contar a carreira 10. E nós vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto e fazer 18 pontos baixos por toda a volta. Terminando aqui, vou cortar esse excesso de fio que sobrou e colocar aqui pra dentro do corpinho. E agora, na carreira 11, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 15 pontos no final dessa carreira. E agora, nas carreiras 12 e 13, nós vamos repetir esses 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão duas carreiras retas. Agora, na carreira 14, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Terminando a carreira 14, vamos cortar o fio cinza e trocar para o fio bege. Agora, vamos começar a carreira 15, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, fazendo 12 aumentos. Então, vai ser um aumento para cada ponto de base, e nós vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira.
Aqui, vou cortar o excesso de fio da troca de cor e colocar o restante pra dentro. Agora, na carreira 16, vamos pegar nas alcinhas normais agora e vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, nós vamos repetir esses 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 6 carreiras retas. Terminando aqui a parte das 6 carreiras retas que a gente fez da cabeça, vamos colocar os olhinhos. Vamos colocar ali entre as carreiras 19 e 20, com mais ou menos 5 a 6 pontos de distância, um olho do outro. Então, é só abrir um espacinho ali. Eu gosto primeiro de colocar a agulha, depois eu venho com a tesoura para abrir um espacinho maior e encaixar o olho. E antes de continuar, vamos colocar enchimento no corpinho. Tô usando um palito de madeira e vou empurrar o enchimento em uma perninha de cada vez. Agora, vamos continuar. Na carreira 24, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira.
E antes de continuar, vamos colocar enchimento na cabeça, tá? E vamos colocar enchimento aos poucos para deixar a cabeça bem redondinha. Agora, na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. E para finalizar, vamos fazer aqui 3 diminuições e cortar o fio, deixando o fio para a gente poder arrematar em anel mágico invertido. E antes de arrematar, vou pegar aqui meu palitinho de madeira novamente e vou colocar mais enchimento na cabeça para ela ficar bem redondinha na parte de cima também. E agora, depois de colocar o enchimento, a gente vai finalizar fechando em anel mágico invertido. E agora, vamos pegar o fio cinza e vamos voltar naquelas alcinhas que sobraram ali da carreira 14, tá? Vamos inserir ali na parte de trás e fazer 12 aumentos, ou seja, vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Terminando a primeira carreira, agora a gente vai já começar a segunda e vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. E agora, na terceira carreira, para finalizar, vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto e fazer 30 pontos baixíssimos. Então, vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base ali, pegando apenas na alcinha de trás.
Terminando a carreira 3, a gente vai cortar o fio e arrematar. Agora, vamos bordar o rostinho, vamos começar com fio branco e vamos bordar ali a lateral do olho. Vou sair ali na parte de cima do olhinho dele e depois sair lá na parte de baixo também, tá? Só inserir ali embaixo e fazer a mesma coisa do outro lado. E agora, com o fio preto, a gente vai bordar a sobrancelha. Então, eu vou bordar ali na parte interna do olho e subir ali pra parte externa, tá? Lembrando que a gente tem que fazer as duas sobrancelhas iguais. Então, quando você fizer uma, conta quantos pontos você fez e faça exatamente igual na outra. Agora, vamos começar o braço fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar o anel e na segunda carreira, vamos repetir esses 6 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Aqui eu já vou cortar o fio e vou cortar o fiozinho que estava vindo do anel também e vamos trocar para o fio azul marinho. E agora, nessa terceira carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Lembrando que toda vez que a gente troca a cor, a gente já vai arrematando os fios da troca de cor junto. Terminando a terceira carreira, vou cortar o fio, cortar o excesso que tá saindo ali e colocar pra dentro. E agora, a gente vai trocar novamente para o fio bege. E agora, as carreiras 4 e 5, a gente vai repetir os 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Terminando aqui até a carreira 5, a gente vai cortar o fio, cortar o excesso de fio, colocar o restante ali pra dentro. E agora, vamos trocar para o fio cinza. E com o fio cinza, a gente vai fazer a carreira 6 e 7,
fazendo 6 pontos baixos para cada carreira, ou seja, serão 2 carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. Terminando a carreira 7, a gente vai dobrar a peça ao meio, vamos passar a agulha ali de um lado para o outro da peça, dessa forma, e vamos fazer 3 pontos baixos, fechando a peça. E agora, é só cortar, deixando o fio pra gente poder costurar o bracinho no corpo. Agora é só posicionar o braço ali entre a carreira 13 e 14 e costurar no corpinho. Para costurar é simples, é só passar a agulha ali no corpo e depois no braço por 3 ou 4 vezes até finalizar a costura. Agora, vamos fazer o cinto, né, aquela parte que fica na cintura dele. Vamos começar com fio azul, fazendo 21 correntes. E agora, a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo 20 pontos baixos. Chegando no final, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos repetir esses 20 pontos baixos. E a gente vai fazer da carreira 2 até a carreira 5, repetindo esses 20 pontos baixos. E sempre que você terminar a carreira, faz uma corrente e vira o trabalho. Terminando aqui a parte das 5 carreiras, agora a gente vai fazer a lateral e vamos começar aqui fazendo um ponto baixo. No próximo, a gente vai fazer um ponto meio alto. Agora, vamos fazer um ponto alto. Novamente, um ponto meio alto. E, para finalizar, um ponto baixo. Tá vendo que ele vai ficar meio curvadinho assim?
E agora, nessa parte de cima, a gente vai fazer ponto baixíssimo de um lado ao outro. Então, chegando aqui no outro lado, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez na outra lateral, fazendo um ponto baixo, um ponto meio alto, um ponto alto, um ponto meio alto e um ponto baixo. E para finalizar, um ponto baixíssimo. E é só cortar o fio e arrematar. E agora é só envolver o cinto aqui na cintura. Como eu já costurei os bracinhos, eu prendi eles ali na cabeça com um alfinete para eles não ficarem me atrapalhando, tá? Então, a gente vai colocar assim uma parte por cima da outra e é só colar. Agora, a gente vai fazer o cordão do cinto com fio roxo, vamos fazer 60 correntes. Terminando as 60 correntes, eu já cortei aqui, e agora a gente vai fazer um nozinho no começo e no final, pra gente poder cortar esse fio e a corrente não se soltar, tá? Então, faz um nozinho bem apertadinho. E agora é só amarrar o cordão em volta do cinto. Então, é só posicionar ali na parte de trás. Eu vou colocar um alfinete ali pra me ajudar. E a gente precisa posicionar assim de ladinho. Então, vai posicionando para deixar as duas pontas iguais ali, tá? Daquele lado ali. Então, vai posicionando até você ficar satisfeito. E aí, quando você estiver satisfeito com o resultado, aí a gente vai dar o nozinho. Então, a gente vai pegar as duas pontinhas e laçar elas juntas ali, tá? Passando dentro do mesmo buraquinho que vai ficar.
Depois de passar ali, é só puxar bem e deixar o cordãozinho bem preso. E aí, se você quiser passar um pouquinho de cola no lugar para ele ficar, também não tem problema, tá? Você que sabe. E eu gosto de colocar o alfinete assim no bracinho, enquanto eu faço as outras partes, para ele ir acostumando a ficar mais baixinho e não ficar levantado. E agora vamos começar o cabelo fazendo 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora vamos fechar o anel. E na segunda carreira, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 5 aumentos, ficando com 10 pontos no final dessa carreira. Aqui agora eu vou cortar esse fio que tá vindo do anel, pra ele não me atrapalhar. E na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, pegando apenas na alcinha de trás também. E vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Terminando aqui a terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e vamos subir 12 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. Chegando ali no final, a gente vai prender no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente 12 correntes e voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 9 meio pontos altos. Vamos fazer isso por 9 vezes. Então, eu já fiz aqui as minhas 9 mechinhas, tá? De 12 correntes. E agora, a gente vai fazer uma mechinha de 5 correntes. Então, subi aqui 5 correntes, vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 2 meio pontos altos. Agora, a gente vai pular um ponto de base, prender ele no segundo, com um ponto baixíssimo. E agora, vamos subir 7 correntes. E agora, vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. E agora é só pular ali um ponto de base novamente, prender no próximo com um ponto baixíssimo. E agora vamos subir novamente 5 correntes e vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 2 meio pontos altos, tá? E ali, pra finalizar essa mechinha, a gente vai prender ela dentro do mesmo ponto que a gente fez a primeira mecha. Então, depois de prender ali, é só cortar o fio e arrematar. E agora, para a segunda camada, a gente vai voltar naquelas alcinhas ali da segunda carreira, tá? E a gente vai inserir ali na alcinha lateral, tá vendo? Na mesma direção ali da primeira mecha que a gente fez da primeira camada, tá? E aí, agora a gente vai subir 8 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo,
um ponto baixo e 5 meio pontos altos. E agora vamos prender ele na próxima alcinha que sobrou ali do lado, com um ponto baixíssimo, tá? E agora vamos subir novamente 8 correntes e a gente vai repetir essa mesma mecha por 5 vezes. E agora a gente precisa começar a terceira camada do cabelo e vamos inserir a agulha ali naquelas alcinhas que sobraram, tá? Da primeira carreira ali do cabelo, sobraram 5 alcinhas, né? A gente vai inserir ali na lateral, onde a gente fez aquela primeira mecha de 8 correntinhas ali, né? Da segunda camada. E agora, inserindo ali, a gente vai subir 6 correntes. E vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 3 meio pontos altos. E agora, a gente vai prender ele na próxima alcinha com um ponto baixíssimo, tá? E a gente vai repetir essa mecha por 3 vezes, então a gente precisa ter 3 mechinhas dessa. Então, é só repetir prendendo na próxima alcinha ali do lado e cortar o fio e arrematar. E agora a gente precisa posicionar o cabelo na cabeça, centralizando ali o anel mágico do cabelo com o da cabeça e aquela mechinha de 7 correntes que a gente fez na primeira camada, a gente vai posicionar ali no meio do rostinho dele, tá? E aquelas mechinhas de 5 a gente vai posicionar ali do ladinho. E as de 12 todas na parte de trás do cabelo. E nas camadinhas de cima ali também, a gente vai posicionar o alfinete ali apenas para deixar elas no lugar antes de colar.
E agora vamos começar a colar o cabelo. Então, eu vou começar aqui colando a primeira camada toda direto na cabeça. E agora vamos começar a colar a segunda camada. E para isso a gente vai colar ali só a base da mecha, tá? A pontinha dela deve ficar solta, a gente não precisa colar a pontinha, que é justamente para o cabelinho dele ficar arrepiado. Então é só a base ali, tá? Passa só um pouquinho de cola, só para ela não ficar tão espetadinha para cima. E aqui, enquanto o cabelinho seca, a gente vai bordar os dedinhos do pé. Então, eu peguei aqui o fio bege e vou passar ali entre a primeira e a segunda carreira, tá? Só pra bordar os dedinhos mesmo. E agora é só repetir a mesma coisa no outro pezinho, tá? Pra ele ficar com os dedinhos à mostra ali na sandália dele. E é isso, o Sasuke ficou pronto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e gostado do Sasuke. Eu amei fazer, eu gostei muito dele, foi um dos meus favoritos até agora. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta o que você achou, tá? Deixa aqui nos comentários qual você quer ver e eu te vejo no próximo vídeo.